pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática 2021, volume 4 do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Então vamos à correção das questões da semana 1 do PET de Matemática do ensino médio, é o PET volume 4. Aqui ele está trabalhando com alguns tópicos de revisão, né? Então, aqui nesse volume, o PET vai trabalhar com matemática financeira, como sempre, aí ele traz alguns exemplos, que é sempre muito bom vocês darem uma estudada antes de partirem para as questões, e nós vamos aqui para a correção. A número 1, ela diz que foi feita uma aplicação de R$4.000 a juros simples pelo prazo de 30 meses a uma taxa de 2% ao mês. O resgate foi de R$6.400. Caso a aplicação tivesse sido feita no sistema de juros compostos, qual teria sido o valor do resgate? Bom, então foi feita aí uma aplicação a juros simples e a gente tem que comparar, nós vamos comparar aí, caso essa mesma aplicação fosse feita no sistema de juros compostos, qual seria o montante aí ao final dessa aplicação? Os juros compostos nós vamos calcular pela seguinte fórmula: o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período, né, ao tempo, a taxa que é em I, perdão. Então, mais I, que é a taxa, elevado ao tempo ou período. Aqui no caso, olha, nós vamos ter um montante que vai ser igual a 4.000, que é o capital inicial, o capital aplicado, que multiplica 1 mais. A taxa ela é de 2% ao mês. No caso dos juros compostos, a gente tem que trabalhar com a forma decimal. Então, 2% ao mês é a mesma coisa que 0,02. Então, nós vamos aqui 0,02 elevado a 30 meses, que é o tempo aí dessa aplicação. Então, o nosso montante aqui ele vai ser de 4.000 vezes 1,02 elevado a 30. Então, nós vamos calcular o valor do nosso montante aqui. Então, nessa questão, pessoal, a gente vai fazer uso da calculadora científica, né, para nos ajudar a calcular aí. Então, a gente tem lá ó, a taxa, que foi de 1,02 e tem que ser elevado a 30. Então, esse é o valor. O que é legal a gente fazer na calculadora? Eu vou pegar esse valor aqui, olha, e eu já vou multiplicar pelo capital que já foi de 4.000. Porque se eu ficar arredondando, né, e colocar desde o início, então arredonda a taxa, para depois arredondar esse valor aí que foi encontrado, a gente vai achando valores cada vez mais diferentes. Então, para a gente ficar mais próximo possível, né, do valor real, é bom a gente fazer isso aqui. Então, ao invés de eu pegar e multiplicar o 4.000 por 1,81, por exemplo, eu já multiplico direto na calculadora por todas as casas decimais para eu ter um valor aí mais próximo do real, né? Um valor mais exato. Então, a gente vê que o montante aí, nesse caso, vai ser de R$ 7.245 e aqui a gente pode finalmente arredondar, né? Posso colocar 45 centavos. Então, tá aqui o nosso montante, que vai ser de R$ 7.245,45. A número 2, o Maurício aplicou um capital de R$10.000 em uma poupança a uma taxa de 1,5% ao mês pelo sistema de juros compostos. O prazo de aplicação é de 2 anos. Quanto ele vai resgatar? Então, novamente, a gente vai usar a fórmula aí do montante, né, dos juros compostos. Então, o nosso montante aqui, ele vai ser igual ao capital, que é de 10.000, vezes 1 mais a taxa, que vai ser, lembrando, né, para a gente colocar essa taxa aqui, tem que ser na forma decimal. Então, 1,5% é 1,5 sobre 100, que vai dar 0,015. Elevado a, olha, a gente tem uma taxa que está em mês e um tempo que está em ano. A gente não pode trabalhar dessa forma. Então, eu vou ter que transformar os 2 anos em meses. Isso aqui corresponde a 24 meses. Então, elevado a 24. Então, o montante aqui, ele vai ser de 10.000 vezes 1,015 elevado a 24. E aqui também a gente vai usar a calculadora para resolver essa questão.
Então, aqui nós vamos fazer 1,015 e vamos elevar isso, olha, a 24. Então, vai dar esse valor todo aqui. Eu já aproveito e já vou multiplicar isso aqui pelos 10.000, que é o capital. Então, vou multiplicar aqui vezes 10.000. Aí, então, a gente chega no valor, olha, de R$ 14.295. E aqui a gente pode arredondar, olha, para 3 centavos, né? Então, 0,2, depois o 2 tem um 8, a gente arredonda para cima. Então, o nosso montante é de R$ 14.295,03. É a resposta aí para a nossa segunda questão. É o valor aí que o Maurício vai resgatar ao final dos 24 meses ou 2 anos no sistema de capitalização composto. A questão número 3 diz que, usando o sistema de juros compostos, complete a tabela a seguir. Em cada caso, a fórmula necessária é dada na última coluna da tabela. Então, nós temos uma tabela. Na letra A, a gente está querendo encontrar o montante, temos o valor do capital, a taxa de juros, o prazo e a fórmula que vocês veem que é a fórmula que a gente trabalhou na 1 e na 2, né? Que é a fórmula dos juros compostos. As outras fórmulas, elas são variações desta mesma fórmula dos juros compostos. Elas só foram aí, digamos, simplificadas para que a gente encontre cada valor que está sendo procurado. Na letra B, por exemplo, a gente vai encontrar o capital, então ela já está ali ajustada para o cálculo do capital. Na letra C, a taxa, na letra D, o tempo, mas são todas variações da mesma fórmula, ok? Então, vamos começar pela letra A, que a gente quer encontrar o montante de um capital aí de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 3% ao mês no prazo de 5 meses. Então, o nosso montante aqui vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais 0,03, que é o 3%, né? Elevado a 5, que é o período. O nosso montante aqui vai ser de R$ 1.000 vezes 1,03 elevado à quinta potência. Aí a gente usa aquela mesma estratégia que eu mostrei vocês nas anteriores de usar a calculadora, né? Para a gente não ficar arredondando aqui o valor da taxa elevada a 5, a gente já põe tudo na calculadora e deixa para arredondar só o final. Então, o montante que nós vamos encontrar aqui é de R$ 1.159,27. Tá aí a nossa letra A. Na letra B, a gente quer encontrar um capital que gera um montante de R$ 1.085,24 a uma taxa de 2,5% ao mês no período de 2 anos. Aqui, como nós temos uma taxa que está em mês e um prazo que está em anos, nós vamos ter que fazer a transformação, que nós vamos trabalhar, então, com 24 meses. E utilizando a fórmula que foi dada, olha, eu já comecei aqui a substituir os valores. Então, o capital vai ser igual ao montante dividido por 1 mais 0,025, que é a taxa elevada a 24 meses. O nosso capital aqui vai ser de 1.085,24 sobre 1,025 elevado a 24. Então, novamente, usando a calculadora para a gente chegar nos valores mais aproximados aí possíveis, a gente chega a um capital de R$ 600, já arredondando o resultado final. Então, na letra B, o capital procurado aí é de R$ 600. Na letra C, eu tenho um montante de R$ 1.980,50, um capital de 860, eu quero encontrar a taxa mensal e o prazo aí que foi dado em 5 anos, né? E aqui, olha, a gente tem a fórmula que a gente vai usar para calcular. Novamente, eu tenho uma taxa em mês e eu quero encontrar ela mensal, a taxa mensal, e aqui está em anos. Então, eu vou ter que trabalhar aqui com meses, então 5 anos correspondem a 60 meses. Então, aqui o único dado que a gente vai modificar na hora de usar na fórmula é os 5 anos, que nós não vamos usar 5 anos, mas sim 60 meses para resolver e usando esta fórmula aqui. Então, aqui, pessoal, eu fiz a substituição, né, dentro da fórmula aí dos dados que a gente tinha. Então, I fica igual a 100 vezes a raiz 60 do 1.980,50 dividido por 860 menos 1. Então, fui fazendo todas as operações na calculadora. Esses valores que estão aqui aproximados, eu coloquei só para a gente visualizar a resolução da questão.
mas eu fiz até o fim na calculadora sem fazer os arredondamentos para a gente chegar na taxa mais fiel possível. Finalizando aqui então a nossa questão, olha, a gente vai ter o 100 vezes o resultado aqui do 1,014 menos 1. Então, nós vamos calcular 100 vezes 0,014. Isso aqui vai nos dar uma taxa de 1,4% ao mês, né? Que é o que a gente estava procurando, era a taxa mensal. E nós já tínhamos aí colocado o tempo que estava em ano e meses. Então, a gente acha a nossa taxa aí de 1,4% ao mês. A letra D, a gente tem um montante que é de R$ 10.991,49, um capital de R$ 5.000, uma taxa que é de 1,1%, não falou se é ao mês ou ao ano, mas como a gente está procurando o tempo aqui em anos, então a gente vai considerar que essa taxa aqui, já resolvendo, a gente vê que essa taxa aqui está em ano. E usando essa fórmula aqui, que o tempo é igual ao log do montante sobre o capital, dividido pelo log de 1 mais a taxa. Então, aqui eu também já comecei a resolver, olha, já substituí os valores, tá vendo? Olha, então, o log do montante, que é 10.991,49 sobre 5.000, que é o capital, dividido pelo log de 1 mais a taxa. Lembrando que a gente sempre tem que fazer a taxa sobre 100, né? Então, 1,1% é a mesma coisa que 1,1 sobre 100, e que dividindo deu aí o 0,011, que eu encontrei ali, tá? Só para vocês se posicionarem aí do porquê que esse 0,01 aqui. Então, aqui, olha, né, fazendo as divisões, eu vou ter o log de 2,182298 sobre o log de 1,011. Então, naturalmente, vou usar a calculadora para resolver essa questão. Então, só para a gente lembrar aqui o cálculo do log na calculadora científica, ó, na minha aqui do computador, por exemplo, eu digito o número, então eu quero log de 2,182298. É o log na base 10 que a gente está procurando, né? Lembrando que lá está só o log. Se não tem a base, é porque está na base 10. E eu venho aqui no log. Olha lá, eu achei o valor, tá vendo? A mesma coisa vocês vão fazer para achar o log de 1,011. Então, apertei e coloco o log que ele vai me dar o valor. Aí é só dividir um valor pelo outro e eu vou colocar lá a resposta para a gente, que no caso aqui, olha, já arredondando só no final, vai dar para a gente aí algo em torno de 72 anos. Eu até testei isso aqui na fórmula de novo depois, para ver se fazia sentido, né? A gente fazer o seguinte, ó. Então, eu teria aqui 1,011 elevado a 72 anos. Então, daria esse valor aqui e multiplicar por o capital, que era de 5.000. Então, está realmente chegando aí naquele montante que foi dado, né? Bem próximo, olha, 10.991,40. Eu fiz esse teste para ver se não tinha algum equívoco, né? Porque lá, como eles não colocaram se a taxa era em mês ou em ano, então eu fiquei na dúvida se a gente tinha que transformar se era 72 meses, a gente teria que transformar em ano, mas não, a resposta aqui já está em ano, então a taxa lá já estava em ano também. Então a letra D, nós temos aí 72 anos, aproximadamente, né? Dando uma arredondadinha aí no final. Então tá aqui a correção correta, né? Da número 3. E eu completei a tabela aqui, né? Coloquei os valores aqui, havia um pedido para completar. Então, tá aqui a nossa tabela completinha, né? Então, na letra A, o montante, que nós encontramos de R$ 1.159,27. Na letra B, a gente procurou o capital, encontramos R$ 600. Na letra C, a taxa de juros de 1,4% ao mês. E na letra D, 72 anos. Então, é isso. Eu encerro aqui a correção da primeira semana do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí que eu vou responder sempre que possível. A gente se vê na semana 2 de correção. Forte abraço, bons estudos!